Glória a Deus. Pastor Carlos. Queridos, nós conhecemos o pastor Carlos já tem anos? Um ano. Tem um ano. Mas parece que eu o conheço há muitos anos. Nós temos uma amizade, Deus colocou um amor no meu coração por ele, né, que foi selado com fogo no Congresso de Homens, né, com fogo e riso. E cadê o Edilson? O Edilson está trabalhando, ele precisou estar trabalhando, né? E o Leozinho falou assim outro dia comigo, assim, pastor, depois eu falo. Depois eu falo, é melhor. Amém, queridos? E o pastor Carlos vai estar ministrando sobre nossas vidas, a palavra profética, referente ao mês de julho. É mês de agosto, perdão, é porque é problema de vaidade. A idade vai, a gente começa a esquecer de algumas coisas, né? Me sinto como um menino de 44 anos. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Diga assim, Senhor Jesus, me ajude a entender a palavra que será ministrada sobre a minha vida nesse momento. Diga assim, Espírito Santo, leva a minha mente cativa ao entendimento da palavra que vai ser ministrada. Todos podem dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos, com a liberdade do Espírito Santo, filho. Glória a Deus. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus. Queridos, vou pedir a vocês para não levantarem. Vocês vão abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, versículo 19. Quando o pastor falou ontem para mim, dá você ministrar amanhã, eu falei, glória a Deus, o importante é estar no time. E quando nós estamos no time é para jogar e vencer. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Interessante quando nós avançamos na experiência das idades, alguns ficam mais sensíveis. Amém. Quem achou 1 Reis capítulo 19, versículo 19? Amém? Diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Amém? Queridos, muitas das vezes, o Senhor nos pega e quer que nós ousemos entrar na sua presença para fazer algo específico. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu já sabia qual era o propósito, sabia o significado daquela capa lançada sobre ele. E muitas das vezes nós sabemos o que Deus requer de nós. Sabemos que a capa foi lançada em cima de nós e mesmo assim ficamos como duvidosos, sem entender o que significa. O significado da capa era um ministério profético. E quando Eliseu recebeu aquele simbolismo ali da capa, mais que depressa, ele falou assim, não tem mais volta. Então deixa eu me despedir do meu pai e deixa eu despedir da minha mãe. Aí eu lembro que Jesus disse, aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Aleluia. Quantas das vezes você se prende a algo importante demais na tua vida e não exerce o chamado de Deus?
Quantas das vezes você se pega a algo importante ou a pessoa importante na tua vida e você não atende o chamado de Deus? Interessante que quando Eliseu se despediu, a primeira coisa que ele fez foi entregar uma oferta. Imagina você entregar 12 juntas de bois, fazer um churrasco, acho que foi o primeiro rodízio de churrasco na história. Com força, né? E ali houve um grande banquete, festa, direto. Eu acredito que aquela festa ali deva ter durado pelo menos uns 10 dias. A Bíblia não nos relata. Mas imagina, era muita carne. Imagina você com... A gente compra às vezes 2 quilos de carne dura uma semana. Para alguns, né? Agora imagina um churrasco ali. Para todo mundo. E é justamente o que Deus tem nos dado nesses dias. Um grande banquete, dividindo igualmente porções para todos, sem restrição, sem acepção de pessoas. Aleluia. E quando nós recebemos a capa profética sobre nós, é para exercer. Amém? Mas deixa eu contar rapidinho para vocês. Elias, homem de Deus, que fez fogo descer do céu, zombou dos profetas de Baal. De repente, fala mais alto, de repente ele está dormindo, acorda ele. Ou de repente ele saiu, passeou, foi ali pegar um aterro. Quem sabe? E Elias zombava dos profetas de Baal. E quando chegou a vez dele de clamar ao Deus poderoso, ele mandou botar água em cima do holocausto, derramar água em cima do altar, e em volta do altar, e mais muita água. Agora imagina você quer que caia fogo do céu para consumir o holocausto ali. Aí você manda botar água, é como se alguém chegasse com um balde d'água e derramasse em cima de você, né? E usou tudo com um copinho, e você com balde, olha só que maravilha. Aí, você afoga tudo aquilo e diz, caia fogo do céu. O evangelho é simples. Naquele momento desceu fogo do céu e queimou o holocausto. Lambeu toda a água. E ali houve quem era verdadeiramente o Deus poderoso. E quantas das vezes você está na presença desse Deus poderoso e você não se dá conta de quão importante e quão poderoso Ele é. E quando Elias botou o dedo na cara de Acabe, falou que ele era corrupto, e quando Jezabel disse que ia matá-lo, como ele mandou matar os profetas dela, ele correu, se escondeu. Não dá para entender uma situação dessa. Eu não consigo entender até hoje uma situação dessa, eu não consigo aceitar uma situação dessa, como profetas que professam a palavra de Deus, tocam, cantam, profetizam, pregam, evangelizam e têm medo. Se escondem. Às vezes porque tem medo de ser chamado de Bíblia ou crente. Dão péssimos testemunhos. Mas eu quero dizer uma coisa. Elias, ele se vestia de pelo, de camelo, e tinha um cinto de couro. E era fácil identificar Elias. Todo mundo que via de longe já sabia que era Elias. Porque a vestimenta dele era característica. Era única. E uma vez, interessante, o rei estava para morrer. E Deus falou para Elias, olha, ele mandou consultar a Baal. Fala para ele que ele vai morrer. Manda dizer que ele vai morrer.
Então, quando os mensageiros iam passando, Elias parou e falou assim, pode voltar e falar para o rei que ele vai morrer. A cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer ali. E o rei, quando ouviu aquilo, quando os mensageiros chegaram, disseram, como é que ele estava vestido? Ele estava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro. Aí Elias, o tesbita, então correu e mandou um capitão com 50 soldados. E Elias estava lá em cima do monte, sentado, e de repente chegou aquele capitão com 50 soldados. Assim diz o rei, vem depressa que ele quer falar contigo. Não chega de qualquer maneira na presença do profeta de Deus, não. Não venha de qualquer maneira, desrespeitando o profeta de Deus. E naquele momento, Elias disse assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50 que estão contigo. E na mesma hora, desceu, consumiu todos eles. Aí o rei mandou mais um, com mais 50. E de novo, o rei manda dizer, vem depressa que ele quer falar contigo. Aí de novo, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e os seus 50. E na mesma hora, caiu fogo do céu e consumiu. Aí eu imagino você, profeta de Deus, que tem uma situação difícil na tua vida, que está atravessando uma situação que você acha que não tem poder. Eu quero te falar nessa noite que o mesmo Deus que era com Elias, também é com você neste lugar. O mesmo Deus que respaldou Elias, te respalda neste lugar. Tem que confiar. E quando o rei soube, mandou mais um capitão, com mais 50. Só que esse, glória a Deus, chegou, se prostrou diante do profeta. Tenha por preciosa a minha vida e daqueles que estão comigo. Aí o profeta foi amansado. O profeta ficou calmo. O profeta então ouviu a voz de Deus dizendo, desce com ele e vai. Queridos, que eu quero falar com essa pequena introdução. Que quando um profeta fala, acontece. Você é profeta de Deus, amém? Então vai acontecer aquilo que você profetizar. Tenha, por favor, mães, pais, aquilo que você libera na vida do teu filho. Porque a tua palavra tem poder. E ela vai se cumprir na vida dele. Amém? Agora, depois dessa introdução, glória a Deus. Elias, nós sabemos que significa Jeová é Deus. E Eliseu? Jeová é salvação. Amém? Então, Jeová é a salvação na nossa vida hoje. Ele está trazendo uma libertação, uma cura, uma restauração. E quando Elias encontrou Eliseu, esse encontro teve um relacionamento. E esse relacionamento durou 10 anos. Durante esses 10 anos, a Bíblia não nos relata. Porém, nós entendemos que Elias aprendeu tudo que era preciso com Elias. Eliseu aprendeu tudo com Elias. Quantos anos você tem andado com Jesus e tem aprendido? E agora eu te pergunto, tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado? Você tem praticado aquilo que o Senhor tem ministrado na tua vida? Você tem colocado em prática as palavras de vida que está no teu interior como manancial de águas vivas, que leva a vida aonde quer que vá? Você está fluindo com esse manancial?
Queridas, esses 12 dias está terrível, eu estou apanhando muito. Está doído. Mas quando Deus bate é porque Ele nos ama muito. E esses 10 anos, Eliseu começou a entender o que significa ser profeta. Eliseu queria apenas uma coisa: a porção dobrada do espírito de Elias. Então a palavra profética para esse mês de agosto é perseverança naquilo que você deseja. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber aquilo que você deseja. E não abrir mão, não negociar valores, princípios. Não recuar, não retroceder, não voltar atrás, não duvidar daquele que pode. Se Elias fez cair fogo do céu, se Elias fez com que homens, guerreiros, exército, fossem queimados de uma vez só, quão poder você tem hoje para fazer mais? Entenda o que eu vou te falar nessa noite. O Senhor, Ele te dá poder na tua palavra para fazer infinitamente mais. Porque quando nós rompemos no sobrenatural de Deus, a nós fazemos com que no material se materialize aquilo que foi gerado no espiritual. Amém? Deu para entender? Então, quando eu oro, eu falo assim: Senhor, eu quero a cura do meu filho. No mundo espiritual, essa palavra foi liberada com poder e autoridade. Mas se no meu coração eu não tomar posse no meu espírito dessa verdade, nunca irá se concretizar na minha vida material. Mesmo sendo liberada com poder e autoridade. Então eu quero que você acredite. Porque Elias, ele não duvidava daquilo que ele falava, porque ele sabia quem ele era. Elias sabia que ele era um profeta do Deus vivo. Então ele sabia que a autoridade da palavra dele tinha poder para se cumprir. Ele disse: não vai chover durante 3 anos, não choveu. Era a vontade dele? Não era a vontade de Deus? Deus respaldou a palavra do profeta. E quantas vezes Deus quer respaldar a tua palavra, mas você com timidez, com covardia, não fala. Eliseu entendeu isso. E ele queria mais, ele queria o dobro. Então, quando Elias chamou Eliseu, ele falou: é isso que eu quero. Imagina você, sendo rico, largar seu lugar de conforto, seu lugar de segurança e caminhar com alguém onde não tinha onde repousar a cabeça. Onde não tinha lugar para morar, não tinha moradia. Seguindo um homem que não tinha, vamos botar assim, eira nem beira. Uma hora estava no monte, outra hora estava no vale, outra hora estava na casa de um, outra hora estava no deserto, e era assim. Imagina você deixar um palácio, imagina você deixar uma multinacional, imagina você deixar aquele emprego que você tem 5 salários, 10 salários, para ouvir a voz de Deus. Atender o chamado de Deus. Abrir mão do conforto, da segurança. É só para quem crê mesmo no seu chamado. E não negociar nele. Glória a Deus. Nós entendemos que todo relacionamento, ele traz uma conexão. E a conexão, ela é boa ou é ruim. Então, quando você se conecta com o homem de Deus, que ele te direciona ao Espírito Santo de Deus, para aquilo que é um aperfeiçoamento da tua vida, é muito bom. Mas quando você se conecta com alguém que está duvidoso, que não sabe o que quer, que não sabe se é morno, se é quente ou se é frio,
Uma hora está crente, que faz, acontece, outra hora está o maior incrédulo da história. Nós temos que saber o que nós somos. Temos que saber o que nós queremos. Temos que saber verdadeiramente o que Deus quer da nossa vida. E Eliseu sabia. Por isso que ele não quis negociar. Então eu separei 4 tópicos aqui para a gente entender o que Eliseu passou. Primeiro, Gigal. Quando você abre 2 Reis, capítulo 2, abra lá rapidinho comigo. Segunda Reis, capítulo 2, diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Eu quero dizer que Gigal significa círculo. Foi um lugar onde o povo, libertado por Josué, por Moisés e sendo direcionado por Josué, passou ali, eles acamparam ali. Ali foi também alguns encontros tremendos, onde Davi, depois de a guerra com Absalão, foi ovacionado pelo povo em Gilgal. Gilgal é a terra onde você faz separação de quem verdadeiramente você é. É porque é onde a batalha da carne contra o espírito. É onde os santos são verdadeiramente circuncidados. Gilgal é o lugar que você decide se é ou não é um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Então você tem que entrar em Gilgal e dizer: eu quero continuar seguindo. Porque dali em diante não tem mais volta. Você chegou ali, é para continuar. Interessante que quando o pastor Célio falou aqui, você chegou na metade do caminho, você não vai voltar, porque é mais fácil você continuar. Porque a distância é a mesma. Você chegou na metade, só falta a outra metade. Então Gilgal é justamente o ponto de decisão. É onde você decide militar contra a carne e vencer a carne. Não tem dúvidas. Você está em Gilgal. Então você tem que vencer a carne. Amém? Oh, glória. Gilgal também é um lugar onde Deus verdadeiramente resolveu acabar com aquela religiosidade do Egito na vida dos israelitas. Sabiam disso? Porque quando eles saíram do Egito, eles saíram misturados. Alguns escravos, outros de outras nações também vieram. E ali, Deus fez com que uma nova geração de israelitas fosse transformados, fosse renovados. Então, quando nós estamos ali, estamos confessando que Deus é Deus na minha e na sua vida. Não existe outro Deus. Só o Senhor é Deus. Então é em Gilgal que nós decidimos quem vamos servir. Se é os deuses do Egito ou se é o Deus verdadeiro e único. Então é em Gilgal que você tem que tirar o Egito da tua vida. Você tem que fazer a sua escolha. E quando você escolhe, interessante que quando o pastor falou assim, eu já tinha isso em mente, eu nunca entendi que a Bíblia não fala que nós temos livre-arbítrio, né? Deuteronômio diz que nós temos 2 caminhos, que Deus coloca 2 caminhos. O caminho de vida e o caminho de morte. E Deus ainda fala assim, escolhe o caminho da vida. E por que você insiste em caminhar no caminho da morte? A tua vida não é tua.
Ela não te pertence. Hoje você está aqui respirando. Mas amanhã você pode nem acordar. Aleluia. Gilgal é o lugar da decisão. É o lugar de formar profetas. É o lugar onde você decide que é por aquele que era, que é e há de vir. Aleluia. Em Gilgal, é a primeira situação que Eliseu sofreu. O lugar da escolha. É o lugar de deixar o pecado e vencer a carne. Só vence na perseverança para alcançar o que se quer. Se você perseverar, não desistir, você vai vencer a carne. Você vai vencer e você vai, na perseverança do Espírito Santo de Deus na tua vida, você irá conquistar aquilo que você quer. Porque Eliseu nos ensina hoje, eu quero a porção dobrada. O que você quer? O que você deseja que Deus faça na tua vida? É o que você quer. Você escolhe o que você quer. Então em Gilgal que você vai decidir se você terá ou não. Então a palavra profética é a perseverança para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer. Amém? A segunda situação foi que no versículo 2 Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive, aleluia, o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, e assim desceram a Betel. Você sabe o que significa Betel, né? Quem sabe? Betel significa casa de Deus. Fala assim, Betel, 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 é a casa de papai. Aleluia. Então quando você está na casa do papai, você está na casa de segurança. Amém? Mas eu quero te dizer que Betel é o lugar de você construir um altar. E construir um altar dá trabalho. Abraão, quando chegou em Betel, ele construiu um altar. Foi o primeiro altar que Abraão construiu. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, e vou te mostrar um lugar maravilhoso. Por onde Abraão caminhou, ele ergueu um altar de adoração a Deus. O que você tem erguido, o que você tem construído para o Senhor, Todo-Poderoso, que é, o que era e há de vir. O que você tem realizado para Ele. O que você tem construído para Ele. Então é em Betel que você tem que construir. É em Betel que você tem que realizar. Amém? E é nessa situação. E construir um altar dá trabalho. Sabe por quê? Porque você tem que pegar pedra e colocar uma por uma. E você não pode usar argamassa, não. Você não pode cortar, não pode polir. Você não pode acertá-la. Você não pode lixar para ela encontrar o lugar certinho. Você tem que pegar pedra e colocar. Aí pega outra pedra e coloca. Aí pega outra, essa aqui não dá, essa aqui dá. Até erguer o altar. Dá trabalho, leva tempo. E quanto tempo você está construindo o teu altar? Quanto tempo você está dedicando a Deus para a construção desse altar? 1 minuto, 2, 3, 10 minutos, 1 hora? Quanto tempo você tem gasto para construir esse altar? Nenhum tempo. Você está na casa do Abba. Você está na casa do Eterno.
Você está na casa daquele que pode todas as coisas. Mas só constrói o altar. Só termina o altar quem persevera. Amém? Amém, igreja? Amém. Você pode me dar um amém? Amém. Oh, glória! Então exige esforço. E todo esforço exige perseverança. Eu imagino os obreiros dessa igreja, quando chegaram aqui, erigiram essas colunas, colocaram esses ferros, botaram essas telhas. Se eles tivessem desistido, como nós estaríamos hoje? Aonde nós estaríamos? E eu quero te perguntar, se não fosse Jesus na tua vida, aonde você estaria hoje? Alguns talvez não estariam nem aqui, entre os vivos. Mas Eliseu entendeu e perseverou na casa de Deus. Interessante que a primeira coisa que falaram para ele, uma escola de profetas, tinha uns 50 ali. Disseram assim, tu sabe que ele vai ser tomado, né? O teu mestre vai ser tomado de você. E como é que você vai ficar sem ele? São 10 anos de caminhada. Você gastou esse tempo todo, vai perder. Quantos estão caminhando contigo do teu lado e está dizendo para você retroceder, desistir? Quantos? E você vai dar ouvido ou vai fazer que nem Eliseu? Meu irmão, cala a boca. Eu sei o que eu quero. E eu vou perseverar até conseguir. Amém? Terceiro lugar. Diz assim, no versículo 4. Disse Elias, Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Quantas das vezes o teu pastor fala para você algo que parece que vai te entristecer? Quer dizer, vai não, te entristece. O pastor fala uma palavra para você e você pega aquela palavra e fica triste. Mas saiba de uma coisa, o pastor talvez nem saiba, mas aqui é um teste de Deus para a tua vida. Elias estava testando Eliseu na perseverança da verdade que ele queria. Se ele queria, ele tinha que perseverar, lutar. O reino de Deus é tomado por esforço. E só entra nele quem se esforça, quem luta, quem agarra. Amém? Então, quando Elias falou para Eliseu, fica aqui, quer dizer, poxa, Eliseu podia ter dito assim, pô, ele não quer que eu vá com ele? Eu estou caminhando 10 anos com ele, lado a lado, dormindo no deserto, dormindo na pedra, dormindo... E agora, ele fala para eu não ir com ele. Mais uma vez, ele já falou a primeira vez, agora fala de novo. Ele não gosta de mim, o pastor não gosta de mim. Meu irmão, o coração do pastor é que nem coração de vó. Mas Eliseu não abriu mão do valor que ele queria. Ele não negociou. Ele disse, tão certo como vive o Senhor. O Senhor vive ou não? E como vive a tua alma, não te deixarei. Então os dois seguiram juntos para Jericó. Sabe o que significa Jericó? Lugar perfumado. É onde tem um cheiro maravilhoso. Quem não gosta de entrar no lugar que o cheiro é agradável? Quem não gosta de entrar no lugar onde tem uma segurança? Onde tudo funciona? Quem não quer ficar no lugar desse? Quem não quer ficar?
Mas Jericó, mesmo com cheiro bom, mesmo fortificada, mesmo segura, não é lugar para você ficar, é um lugar de passagem, é um lugar que você tem que conquistar, porque é um lugar estratégico de Deus para a tua vida. Amém? Jericó é um lugar que você tem a batalha muito grande para vencer. E você olha, você parece que não irá conseguir. Mas saiba de uma coisa, quanto maior é a batalha, maior é a tua vitória. Eu imagino, agora lembrei de um pastor dizendo, quando Davi viu Golias. Aí falou, caramba, que cara grande, eu não vou errar de maneira nenhuma a pedra naquele cabeção. Interessante que Jericó é o gigante que você tem que destruir. É o gigante que você tem que jogar por terra. E eu vou precisar da ajuda do pastor nessa hora. Pastor Sérgio, vou precisar da tua ajuda agora. Aleluia. Sabe o que significa isso aqui? Aleluia. Se você não conhece a história, Deus disse para Josué, durante 6 dias vocês irão dar a volta em Jericó. Durante 6 dias. E no 7º dia vocês darão 7 voltas. Imagina você, em um dia, dar uma volta numa cidade. Imagina você dar a volta em Cabo Frio. Já parou para imaginar? Você tem que ir lá em Unamá, voltar, ir lá perto de Arraial, ir lá em Búzios praticamente. Imagina. Imaginou? Agora imagina num dia você fazer isso 7 vezes. A pé. Não era de carro, nem de avião não. Era a pé. Dá trabalho. Mas só ganha quem persevera. Você quer ou não quer o que você deseja? Quer ou não quer? Amém? Então fala assim, pastor, eu quero. Então persevere naquilo que você quer. Aí, sabe que Deus falou para Josué? Fala para os sacerdotes tocar o shofar. Aleluia. Você está ouvindo as ruínas? Você está ouvindo o muro cair? Você está vendo o grande gigante cair na tua frente agora? Escuta! O som das ruínas caindo! Oh, glória! Parece que é impossível, mas não é. O som dessas buzinas derrubaram as muralhas de Jericó. Não foi bala de canhão, não foi míssil, não. Foi esse som. Foi esse som. Para Deus não há impossíveis. Elias estava ensinando o poder para Eliseu. O poder profético. O poder de um profeta. Aí eu entendo que Tiago fala, a oração do justo pode muito em seu efeito. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Você é justo? Sim ou não? Está com dúvida? Está com dúvida? Se a tua justiça não exceder a do fariseu, meu irmão, volta aqui de novo. Sai e entra de novo. Se a tua justiça não exceder a do fariseu, sabe o que é o fariseu? Fariseu é aquele que, vamos abrir esse culto na seguinte ordem,
Mas ele mesmo, o coração dele está assim, caramba, eu arrebentei com a minha mulher hoje só porque ela não passou minha camisa e já estava atrasado para o culto. Esse é o fariseu. Então o fariseu é o religioso que aparenta ser santo. Amém? E nós temos que jogar todo o farisaísmo por terra, toda a religiosidade por terra. Amém? Amém? Você pode me dar um amém? Oh, glória! Então, quando você tem isso, a confiança de Deus, você vai liberar a palavra contra aquilo que é a oposição a você. E você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Perseverança para avançar e conquistar o que se quer. Agora o quarto e último. Aleluia. Versículo 6 diz assim: Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua? Não te deixarei. Meu irmão, se você quer, você não pode abrir mão. Você deseja, você não pode abrir mão. Você quer, você não pode abrir mão. Tem que segurar. Jacó segurou o anjo até o dia raiar. Até ele liberar a bênção. O que você tem feito para segurar a tua bênção? Sabe o que significa Jordão? Aquele que desce. Aquele que quer subir. Aquele que quer ser colocado em lugar alto. Tem que? Mas descer para onde? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Aleluia! Isaías vai dizer que o ouvido de Deus não está tapado e nem sua mão, seu braço encolhido para estender para aqueles que o buscam, clamam. Mas tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Você entra de qualquer maneira na casa de Deus. Você entra de qualquer maneira diante da presença do Todo-Poderoso, que é o que era, o que há de vir. Você entra de qualquer maneira na presença daquele que pode fazer todas as coisas. Então, amados, você tem que atravessar o Jordão. Você tem que se humilhar. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que você precisa. Mais do que você imagina. Amém? Jordão é o lugar que você vai exaltar o Deus Todo-Poderoso. É o lugar de grande encontro. Quando você encontra o Rei, é o lugar onde você tem refrigério. Amém? Mas tem que descer. Tem que descer. Uma vez, há muito tempo, o pastor Sérgio deve ter ouvido essa ilustração, que um seminarista terminou a faculdade e foi pregar pela primeira vez. E o zelador estava na escada ali, terminando de limpar, e ele passou todo pomposo, olhou para o zelador assim, dá licença que eu preciso passar. E subiu com toda a altivez.
com todo orgulho, toda a presunção. E quando chegou no altar para pregar, não saiu nada. Não saiu palavra. Não saiu palavra que ia edificar. Não saiu palavra de cura. Não saiu nada. E ele desceu, cabisbaixo, humilhado. Aí o zelador, olhando para ele, disse: se você tivesse subido como desceu, você desceria como subiu. Quantas das vezes você tem entrado como seminarista na presença de Deus? Aleluia. Oh, meu Pai. Eliseu decidiu se humilhar, porque o homem rico, cheio de posses, não precisava caminhar com um homem vestido de pé de camelo, andar por caminhos. Mas ele se humilhou, porque ele não abriu mão daquilo que ele queria. Eu quero se Deus quiser. Deus quer aquilo que você quer. É só você alinhar com Ele. Fazer a conexão com Ele. Porque às vezes, nós queremos, é claro que aqui, eu não vou falar assim, poxa, eu quero matar o fulano. Não é isso. Mas quando você alinha a tua vontade, o teu querer com o querer de Deus, acontece. Acontece. Amém? Então repita comigo. Quando eu alinho o meu querer com o querer de Deus, acontece. Mas você tem que acreditar nisso que você falou. Amados, vocês sabem que Eliseu fez o cabo do machado flutuar. Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Eliseu fez com que a morte na panela não acontecesse. Eliseu multiplicou os pães. Eliseu fez com que uma mulher rica, estéril, fosse mãe. E Eliseu fez com que o filho dessa mulher que morreu voltasse a viver. Vontade de Deus? Não. Vontade dele. Vontade de Eliseu. Amém? Mas ele sabia que a vontade dele estava alinhada com a vontade de Deus. E assim, quando ele disse, se cumpriu. É isso que eu vim trazer nessa noite para você e para mim também. Que quando nós alinhamos a nossa vontade com a de Deus, acontece. Mas só alinhamos quando nós perseveramos. Porque alinhar a nossa vontade com a de Deus, precisamos passar por esses 4. Amém? Gigal. Betel. Qual é o outro? Jericó. E Jordão. Então, quando nós passamos e entendemos quem nós somos, aí faremos aquilo que Jesus disse. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Aí eu te pergunto, você crê em Jesus? Sim ou não? Sim. Bispo Macedo, sim ou não? Quantos cegos você já fez de enxergar? Quantos surdos você orou e voltou a ouvir? Quantos aleijados voltaram a andar?
Quantos mortos você ressuscitou? Hã? É para mim também, gente. Nós temos que crer naquilo que falamos. Nós temos que crer naquilo que professamos. Hoje começou o campeonato carioca e campeonatos regionais quase em todo o Brasil. E muitos vestem a camisa do seu clube e até brigam por ele. E quantas das vezes você não veste a camisa do Evangelho da Paz? Quantas das vezes você não discute, não defende a tua fé? Porque você fica com vergonha. Eu orei, a dor de cabeça não passou. Aí eu orei, a dor ainda continua. Meu querido e minha querida de Deus, santos e santas do Altíssimo, a tua palavra tem poder. É só você confiar. Amém? Então quando você alinha a tua vontade com a de Deus, persevera em alcançar o que você quer, você conquista. Eu quero, para encerrar, abra lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Aleluia. Eu tenho um péssimo hábito. Eu boto água e não bebo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Amém? Em verdade, eu estou dando tempo. Como é que o apóstolo falou? Quem achou, diga amém. Quem não achou? Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. 12. Amém? Amém? O Dimila, amém? Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do... E tudo quanto pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado, se me pedirdes, se eu pedir qualquer coisa, Ele vai fazer. Eliseu, Elias, sabiam disso. Por isso que ele disse para a mulher: você vai ser mãe. Daqui a um ano você terá o teu filho nos braços. Porque ele sabia que o Todo-Poderoso ia respaldar a palavra. A palavra liberada no altar, quando você toma posse no teu espírito, ela é confirmada e é concretizada na tua vida. Quando você toma posse da palavra liberada, você vive a bênção de Deus. E quantas promessas você tem tomado posse? Ou você só levanta a mão, tá, quem sabe, né, se um dia acontecer. Se você não tomar posse e não crer que ela vai acontecer na tua vida, não irá acontecer mesmo. Mas se você decide viver, você irá desfrutar da bênção de Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus? Aleluia. Então, eu te apresento nessa noite alguém que é mais poderoso do que Elias. Alguém que é mais poderoso que Eliseu. Aquele que pode fazer o impossível na tua vida ser possível hoje,
agora, já. Amém? Quem não é evangélico aqui? Ficou meio... Hã? Você? Glória a Deus. O que te impede hoje de você viver essa palavra? Você quer viver essa palavra? Vive já. Você é católica, apostólica, romana, no Evangelho da Santa Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, nascido da Virgem Maria. Creio no Santo Espírito de Deus. Né? Glória a Deus. Mas só uma coisa que a gente não concorda aí. É com a palavra que continua. Creio na Santa Igreja. Porque a palavra que você tem e a palavra que nós temos vem de Deus. Amém? Então, quando a palavra é colocada, algo acrescentado nela, para ajudar o entendimento, aí se torna uma coisa equivocada. Que nós temos que prestar atenção nisso. Tá, querido? Em nome de Jesus. Tá? Então, quando você entende que a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela traz vida, e você vai viver a vida em abundância de Deus. Amém? Pastor Sérgio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Levante a mão e dê um glória. Palavra poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Firmando a palavra profética que já foi liberada, que é perseverança. Perseverança naquilo que você quer. Perseverança naquilo que você quer. Amém?